Em aviação, manutenção não é burocracia. É a última linha de defesa entre uma aeronave funcional e uma armadilha voadora. Cada parafuso apertado, cada selo verificado, cada componente inspecionado representa uma decisão humana que pode, em determinadas circunstâncias, ser a diferença entre 300 pessoas chegando ao destino ou não chegando a lugar nenhum. Hoje vamos analisar 3 casos onde essa linha de defesa falhou. 3 aeronaves que saíram de hangares de manutenção com defeitos que ninguém detectou, ou que alguém detectou e não corrigiu adequadamente. 3 sequências de eventos que começaram não no ar, mas em solo, dias ou semanas antes do acidente, nas mãos de pessoas que seguiam procedimentos, assinavam formulários e acreditavam estar fazendo seu trabalho corretamente. O que cada caso revelou sobre como um sistema de manutenção pode falhar, não por má fé, mas por lacunas estruturais que só se tornam visíveis quando já é tarde, mudou permanentemente a forma como a aviação mundial gerencia a integridade física de suas aeronaves. Para entender como erros de manutenção chegam ao ar, é preciso compreender a estrutura do sistema. A manutenção de aeronaves comerciais é regida por documentos chamados Maintenance Manuals, manuais elaborados pelos fabricantes e aprovados pelas autoridades de aviação civil de cada país. Cada procedimento tem etapas definidas, ferramentas especificadas, tolerâncias estabelecidas. Há inspeções de rotina programadas por horas de voo, inspeções de componentes específicos por ciclos de pouso e decolagem, e inspeções estruturais por calendário. O sistema pressupõe que, se cada etapa for executada corretamente por um técnico certificado, a aeronave estará em condições de voo. O que os 3 casos a seguir revelam é que esse pressuposto, embora correto na teoria, tem vulnerabilidades práticas que o papel não enxerga. Caso 1. Aloha Airlines, 243, Havaí, 28 de abril de 1988. O Boeing 737-200 da Aloha havia decolado de Hilo com destino a Honolulu, numa rota que a aeronave havia voado centenas de vezes. A aeronave tinha 89.780 ciclos de pouso e decolagem acumulados, um número extraordinariamente alto para qualquer aeronave comercial. Resultado de anos operando rotas curtas entre as ilhas havaianas, onde cada voo de 20 minutos entre ilhas contava como um ciclo completo de pressurização e despressurização da fuselagem. A tripulação era o comandante Robert Schornsteimer e a primeira oficial, Mimi Tompkins. A bordo, 89 passageiros e 5 tripulantes de cabine. A decolagem foi normal. A aeronave subiu para 24.000 pés sobre o Oceano Pacífico. Às 13h48, enquanto cruzava a 24.000 pés, uma seção de aproximadamente 5,5 metros do teto da fuselagem, imediatamente atrás do cockpit, desprendeu-se completamente da aeronave. Em menos de um segundo, uma abertura do tamanho de um quarto de apartamento havia se formado na parte superior da cabine de passageiros. O impacto do fluxo de ar a 500 km por hora arrancou passageiros de seus assentos. A comissária de bordo, Clarabelle Lansing, que estava de pé no corredor naquele momento, foi ejetada para o oceano e nunca foi encontrada. 65 passageiros sofreram ferimentos, 8 deles graves. O comandante Schornsteimer, privado de comunicação de rádio pelo ruído e pela despressurização, manteve controle da aeronave e pousou em Maui. O pouso sem incidentes adicionais, numa aeronave com a fuselagem aberta, é considerado um dos feitos de pilotagem mais extraordinários da aviação americana. A investigação do NTSB identificou causa raiz em fadiga de metal nas junções longitudinais da fuselagem, especificamente nas emendas que uniam painéis adjacentes da estrutura externa do 737. O tipo de fadiga encontrado é chamado multi-site damage, ou dano de fadiga em múltiplos locais.
Em vez de uma única trinca crescendo progressivamente, o que seria detectado em inspeções, havia dezenas de microtrincas independentes, cada uma abaixo do limiar de detecção individual, que coalesceram simultaneamente sob a pressurização de um único ciclo. O relatório identificou que o maintenance manual do 737-200 da época não previa inspeções adequadas para detectar multi-site damage em aeronaves com ciclos tão elevados quanto os do 737 da Aloha. As diretrizes de inspeção haviam sido desenvolvidas para operações de longa distância, onde ciclos de pressurização são muito menos frequentes. A Aloha operava seu 737 como um ônibus urbano de ilha em ilha, uso para o qual as diretrizes de inspeção não tinham sido calibradas. Como resultado do Aloha 243, a FAA implementou o Aging Aircraft Program, um programa mandatório de inspeção estrutural aprimorada para aeronaves com ciclos elevados. E a Boeing revisou completamente as diretrizes de inspeção do 737 para operações de alta frequência de ciclos. O conceito de multi-site damage passou a ser ensinado em todos os cursos de engenharia de manutenção aeronáutica do mundo. Mas o Aloha 243 foi uma falha de sistema. Os procedimentos simplesmente não cobriam aquele cenário. O segundo caso é mais perturbador porque o procedimento existia e foi violado. Caso 2. United Airlines 232, Sioux City, 19 de julho de 1989. O DC-10 da United havia decolado de Denver com destino a Chicago. A bordo estavam 285 passageiros e 11 tripulantes. O voo havia transcorrido normalmente durante 1 hora e 7 minutos, quando, às 15h16, o motor número 2, o motor central, instalado na cauda da aeronave, sofreu falha catastrófica. O disco do ventilador do motor se partiu, ejetando fragmentos em alta velocidade que cortaram os 3 sistemas hidráulicos independentes do DC-10. Sem hidráulica, a tripulação perdeu todos os sistemas de controle de voo convencionais: ailerons, leme, elevador, flaps, spoilers. O que se seguiu nas 44 minutos restantes até o pouso de emergência em Sioux City é amplamente ensinado como o exemplo mais extraordinário de gerenciamento de emergência da história da aviação americana. O comandante Alfred Haynes e o check airman Dennis Fitch, que estava viajando como passageiro e foi chamado ao cockpit, controlaram a aeronave manipulando apenas a potência diferencial dos 2 motores restantes, aumentando o motor direito para virar à esquerda, aumentando o motor esquerdo para virar à direita. Nunca havia sido feito antes em simulador ou em voo real. O DC-10 pousou em Sioux City com violência, capotou na pista e pegou fogo. 111 dos 296 ocupantes morreram. 185 sobreviveram. Um número que nenhum especialista havia acreditado possível, dada a condição da aeronave. A investigação do NTSB identificou a causa raiz na falha do disco do ventilador e a origem dessa falha num defeito de fabricação que havia passado por inspeção de qualidade sem ser detectado. O disco apresentava uma trinca de fadiga originada numa inclusão de nitrogênio no metal durante o processo de fundição em 1971, 18 anos antes do acidente. A trinca havia crescido lentamente por todos esses anos, invisível às inspeções convencionais. Mas a investigação identificou algo mais. Durante uma inspeção de manutenção realizada em 1988, um ano antes do acidente, o disco havia sido removido e inspecionado por fluorescência penetrante, o método padrão para a detecção de trincas. O técnico responsável havia inspecionado o disco incorretamente, usando um procedimento que posicionava o componente de forma que a região onde a trinca existia ficava fora da zona de inspeção efetiva. O formulário de inspeção havia sido assinado como aprovado. O NTSB e a FAA
revisaram os procedimentos de inspeção por fluorescência penetrante para o disco do DC-10 e para componentes rotativos críticos de outros modelos, tornando o posicionamento correto do componente durante a inspeção um requisito explicitamente documentado e verificável por auditoria. O acidente de Sioux City também foi diretamente responsável pela expansão dos programas de treinamento de simulador para incluir falhas de múltiplos sistemas hidráulicos, um cenário que havia sido considerado suficientemente improvável para ser excluído do currículo de treinamento. O terceiro caso vai além da falha de procedimento. Vai para o território da decisão organizacional, onde uma empresa decide conscientemente operar fora das especificações de manutenção e paga o preço mais alto possível. Caso 3. American Airlines, 191, Chicago, 25 de maio de 1979. O DC-10 da American havia iniciado sua corrida de decolagem no aeroporto O'Hare. A bordo, 258 passageiros, 13 tripulantes e 2 pessoas em solo que seriam incluídas na contagem final de vítimas. A decolagem parecia normal até o momento da rotação, quando o motor número 1, no pilão esquerdo da asa, separou-se completamente da asa e passou por cima da fuselagem. 271 pessoas morreram. É o acidente com mais vítimas da história da aviação americana até hoje. A investigação do NTSB identificou que o pilão que conectava o motor à asa havia se partido por fadiga de metal iniciada numa trinca específica, e que essa trinca havia sido causada diretamente por um procedimento de manutenção que a American Airlines havia desenvolvido internamente para acelerar o processo de remoção e reinstalação do conjunto motor-pilão. O Maintenance Manual do fabricante, a McDonnell Douglas, se especificava que motor e pilão deveriam ser removidos separadamente durante manutenção. O motor primeiro, depois o pilão. O processo era demorado. A American Airlines havia desenvolvido um procedimento alternativo que removia motor e pilão juntos como uma única unidade usando uma empilhadeira industrial. O procedimento havia sido usado múltiplas vezes na frota da American e havia sido adotado também pela Continental Airlines. O que a McDonnell Douglas havia calculado ao especificar a remoção separada era que o conjunto motor-pilão, quando manipulado como unidade única por equipamento de terra, estava sujeito a tensões que as tolerâncias de fabricação do pilão não haviam sido projetadas para absorver. O procedimento da American introduzia microdanos estruturais no pilão a cada remoção. A aeronave que caiu em Chicago havia passado por esse procedimento semanas antes do acidente. O NTSB emitiu uma das determinações mais severas de sua história em relação a uma companhia aérea. A American havia operado deliberadamente fora das especificações do fabricante, sem notificar a FAA ou obter aprovação para o procedimento alternativo. A FAA suspendeu temporariamente o certificado de aeronavegabilidade de todos os DC-10 americanos enquanto a frota era inspecionada. Vários pilões com danos similares foram encontrados em outras aeronaves. Como resultado do American 191, a FAA reformulou seus processos de oversight de procedimentos de manutenção não padronizados, tornando mandatória a aprovação prévia de qualquer desvio de procedimento dos Maintenance Manuals dos fabricantes. A noção de que uma companhia aérea poderia desenvolver e implementar procedimentos alternativos de manutenção sem validação regulatória formal foi eliminada da prática da aviação americana. 3 casos, 3 origens distintas da falha. Um procedimento de inspeção que não cobria o cenário operacional real, uma inspeção executada incorretamente com formulário falsamente aprovado e um procedimento de manutenção desenvolvido fora das especificações do fabricante por razões de eficiência operacional. 3 categorias que a aviação passou a monitorar com camadas de proteção independentes a partir das lições de cada um desses acidentes.
O que atravessa os três é uma dinâmica que a indústria de segurança sistêmica chama de Normalization of Deviancy, a normalização do desvio. No caso da Aloha, o desvio era operar aeronaves com ciclos muito além do previsto, sem adaptar as inspeções. No United 232, o desvio era um técnico que havia desenvolvido um atalho de posicionamento que economizava tempo. No American 191, o desvio era um procedimento inteiro que havia sido normalizado dentro da operação da companhia sem jamais ter sido formalmente questionado. Em cada caso, o desvio havia existido por meses ou anos, sem consequências visíveis, o que o tornava cada vez mais invisível como risco. A normalização do desvio funciona assim. Quanto mais vezes algo é feito de forma incorreta, sem consequências imediatas, mais aquela forma incorreta parece ser a forma correta. Se esse conteúdo mudou a forma como você pensa sobre o que acontece num hangar de manutenção antes do seu próximo voo, compartilha com alguém que também vai querer entender essa parte invisível da aviação. No próximo vídeo, saímos dos hangares e voltamos para o ar, mas desta vez o perigo não veio de dentro da aeronave. Veio de outra aeronave. E a colisão que vamos analisar aconteceu em plena luz do dia, em espaço aéreo controlado, com 2 pilotos experientes seguindo instruções de controle de tráfego aéreo. E ainda assim, 2 aviões se encontraram no mesmo ponto do céu ao mesmo tempo.